Calavam-se os sinos nas torres. Os relógios não batiam horas. Eram a meia voz os pregões nas ruas. A garotada assobiava a medo e às crianças proibia-se-lhes o riso e o canto. Nos botequins cobriam-se os bilhares, guardavam-se os baralhos das cartas, as pedras do dominó, as bugalhas do quimo, os dados e o tabuleiro do quesilento gamão, porque era sacrilégio toda a espécie de jogo nesses dias de luto religioso. Um negro silêncio como cerrada nuvem que descesse e abafasse a cidade, entenebrecia tudo. Havia crepes no aspecto das casas e das ruas, na austeridade dos trajes, na fisionomia das pessoas, no recolhimento dos gestos. As senhoras não usavam joias e os fidalgos, deixando as suas caleças, saíam a pé. O comércio fechava meias portas e não tirava os taipais. Calava-se nas casas em construção o chiar das rolanas e a melopeia dos pedreiros a içarem cantarias. E também se não ouvia nas ruas a gaita do bota-gatos, as campainhas dos machos liteireiros, o sulavanco dos carros de bois, o bater sonoro dos tanoeiros e o tintinar dos martelos de aço na bigorna dos ferradores da Rua das Águas e da Rua dos Chãos. Nalguns lares não se acendia lume, e nos corredores dessas casas piedosas tudo era cheiro a flores e a cera, e um formigar de mulheres a dispor jarras, a enfeitar oratórios, acendendo velas bentas, indo e vindo em passadas moles, o corpo caído para a frente, o lenço do luto nos bandós colados à testa, nas faces chupadas, o jejum dos 40 dias quaresmais, os olhos pestanejando de cansaço e no fio dos beiços, sem cor, o bichanar miúdo de centenas de Padres Nossos e de Ave-Marias, ciciados automaticamente. O Senhor estava morto. Boa noite a todos. Estamos de novo na vossa companhia para hoje acompanharmos a procissão do enterro do Senhor. Boa noite, Rui. Boa noite. O que é que acabamos de escutar? Acabamos de escutar um belíssimo texto do Antero de Figueiredo. Antero de Figueiredo, um grande escritor português, natural de Lisboa, mas que passou aqui uma parte da sua juventude na nossa cidade, onde pôde constatar o ambiente que se vivia em Braga na Sexta-feira Santa. É isso o fator motriz deste texto que eu acabei de ler, e que certamente despertará memórias nas pessoas mais antigas. E também deixou-nos textos belíssimos a descrever a procissão do Senhor dos Passos, ainda com os disciplinantes, e a procissão do Senhor Echeoma, a procissão das endoenças, ainda com o rasto acusatório do lator dos farricocos. Portanto, é um autor que eu recomendo para quem gostar de história de Braga, ajuda-nos a perceber também a evolução dos tempos, das práticas e como é viver uma Sexta-feira Santa em Braga. Hoje em dia, menos marcada por aquilo que aqui se dizia. Eu, quando era criança, a minha avó ainda me pedia para a contenção, baixava-se o volume da televisão, às 3 da tarde tudo parava. E, efetivamente, hoje a cidade é mais marcada, o ritmo da cidade altera-se, efetivamente, os tempos mudam, mas mais por causa do turismo e das muitas pessoas que nos visitam por estes dias. E hoje, de facto, foi um dia em que a cidade de Braga esteve completamente cheia de pessoas a entrar nas igrejas, a visitar a cidade. Recordo que estamos a acompanhar a transmissão a partir das redes sociais do Diário do Minho e da Arquidiocese de Braga, concretamente na página do Facebook do Diário do Minho e na página do Facebook da Arquidiocese de Braga. Digam-nos de onde nos estão a ver para vos saudarmos, como fazemos habitualmente. Estamos a ver imagens do Centro Histórico da cidade de Braga. A procissão já está nas ruas e em breve teremos também imagens da procissão do enterro do Senhor nesta noite. Saudar-vos a todos, aqueles que nos estão a ver, de Vila Nova de Gaia. Já temos aqui assinalado um espectador de Vila Nova de Gaia, da Suíça. Muito bem-vindos a todos. Não deixem de subscrever os canais do YouTube e do Facebook do Diário do Minho para receberem também toda a outra informação que diariamente o Diário do Minho leva até vós. Rui, esta procissão tem já uma história longa. Tem uma história longa, se calhar não tão longa como as pessoas pensam. É efetivamente uma procissão que foi começada a realizar
no seio da Irmandade de Santa Cruz a partir dos finais do século XVII. Portanto, a primeira menção que existe a esta procissão ou à sua realização é nos Estatutos de 1702 da Irmandade de Santa Cruz, em que se comenta que se tinha começado a realizar de forma não oficial a procissão no seio da Irmandade de Santa Cruz, e esse problema foi sendo discutido, inclusive em 1720 ela vai ser proibida. Só que depois, por vontade do povo, que queria que a procissão acontecesse, nos estatutos seguintes ela vai ser autorizada, embora mediando 3 anos entre cada realização. Portanto, a imagem da Igreja de Santa Cruz. Exatamente, que é a origem, a fonte desta procissão, que, recordar, nas suas origens ela brotava de uma encenação do descendimento da cruz, ou descimento da cruz, que se realizava no pátio da Igreja de Santa Cruz, com uma imagem de Cristo articulada, com a Senhora da Soledade no seu andor e com as outras personagens que terão tido alguma intervenção no processo do sepultamento de Cristo. E, portanto, fazia-se o descimento da cruz, ou seja, começava depois da morte de Cristo, formalmente, e depois fazia-se a procissão pelas ruas da cidade, não sem tantos anjinhos, tantas repetições de anjinhos, de apóstolos e de Madalenas e de Verónicas, mas era uma personagem, porque era uma encenação, e portanto só uma personagem de cada uma é que vinha na procissão, tinha uma lógica. Aliás, dizer que esta prática ainda se faz em alguns lugares de Portugal, poucos, e faz-se no Brasil, tal como os portugueses a instauraram lá, portanto com o descimento da cruz e depois no final a procissão do enterro. Significa isto que a procissão decorria de tarde, ao final da tarde, e não à noite. E a partir da Igreja de Santa Cruz? Sempre a Igreja de Santa Cruz, portanto. Hoje já não acontece? Não, o que aconteceu foi que a procissão dos Passos passou a ser também a organização de Santa Cruz a partir de 1773, quando a Irmandade dos Passos se funda Santa Cruz. A procissão que nós acompanhámos no passado domingo, no domingo de Ramos, é a procissão que o Rui acaba de evocar. Que começou a fazer-se a partir do Pópulo e não a partir de Santa Cruz. Entretanto, a Irmandade não podia suportar 2 procissões ao mesmo tempo, entretanto ainda tinha as práticas quaresmais que decorriam em todas as sextas-feiras da Quaresma, que implicava diversos custos, e portanto a procissão foi-se fazendo com cada vez menor constância, e sabemos que no século XIX ela se realizou apenas em 1803, há crónicas bracarenses também a descrevê-la, em 1843, e finalmente acontece em 1870, mas já não da Igreja Santa Cruz, mas da Igreja dos Congregados, porque foi patrocinada pelo juiz-presidente da Irmandade Nossa Senhora das Dores, Miguel José Raio. Portanto, foi a última ocorrência da procissão do enterro. Ela vai ser reabilitada em 1933, por ocasião da criação da Comissão da Semana Santa pelo arcebispo Dom António Bento Martins Júnior, que era recém-chegado à cadeira arquiepiscopal. Ele era bracarense da Arquidiocese, era de Vila do Conde, na freguesia dos Arcos, e tinha sido secretário de Dom Manuel Vieira de Matos, mas depois tinha ido para Bispo de Bragança Miranda. Quando o Dom Manuel Vieira de Matos vem a falecer, já ele estava cá como coadjutor, com direito de sucessão, portanto assume apenas a Arquidiocese de Braga em 1932. Portanto, uma das suas primeiras grandes medidas foi a criação da Comissão da Semana Santa, concentrando, digamos, numa entidade todo o programa que já decorria, né? Por exemplo, a procissão dos Passos não se realizava enquadrada com a Semana Santa, era no 5º domingo da Quaresma, em 34 é que ela passa para a Semana Santa, e o primeiro ato, e porque é que ele faz isso? Porque em 1933 se celebrava o Ano Santo da Redenção, os 1900 anos da morte de Cristo, e portanto foi um ato de dar nota também desse Ano Santo aqui em Braga, associado à vivência da Semana Santa, porque a Redenção celebra-se precisamente na Páscoa. E, portanto, a primeira medida que ele toma é reintroduzir a procissão do enterro nas dinâmicas e organizada com as entidades, por todas as entidades, já não apenas pela Irmandade de Santa Cruz, que estavam envolvidas nessa comissão. E, portanto, a partir de 1933, às 10 da noite, a procissão saía às ruas de Braga. Foi um sucesso a primeira edição dessa revitalização da procissão, e a partir daí os bracarenses quiseram sempre que ela se realizasse, porque de facto é uma procissão toca mais o coração das pessoas, a fé. De facto é uma procissão que é quase um funeral, o funeral de Cristo. No fundo, se a procissão dos Passos tenta recriar o caminho de Cristo do Pretório até ao Calvário, esta procissão tenta recriar o caminho do corpo de Cristo, né? Desde o Calvário até à sua tumulação, e portanto é essa a temática da procissão, que está associada aos rituais da Depositio, que começaram a ser feitos na Idade Média. Aliás, hoje de tarde tivemos na Sé um ritual da Depositio, que era colocar um pedaço do Santo Lenho ou o Santíssimo Sacramento numa urna
e fazer quase um funeral de Cristo. Portanto, isso começou assim no interior das igrejas e depois, a partir do século XVII, começa a fazer-se com imagens de Cristo, já não com o Santo Belém ou com o Santíssimo Sacramento, mas com imagens de Cristo na rua. Portanto, a origem desta procissão está associada claramente ao que vivemos nas Seiras de Tarde. No fundo, foi a forma como ela se transformou para ser um evento, um cerimonial público. Esta sinergia da Comissão da Semana Santa, que começou em 1933, mantém-se até hoje com várias entidades, cada uma delas com as suas responsabilidades, mas que permitem toda esta dinâmica de conjunto que nós temos nos nossos dias. É verdade, e convém dizer que a primeira comissão que o Dom António Bento Tomás Júnior criou era só constituída por sacerdotes. Portanto, eram os sacerdotes, eram os padres da cidade, os sacerdotes, os capelães da Misericórdia de Santa Cruz, portanto, as Irmandades não eram o provedor nem o juiz-presidente, era... Como acontece hoje. Exatamente, era o sacerdote que ia representar. Também os sacerdotes das bandas filarmónicas, as duas que faziam as procissões da Semana Santa, que era a banda dos Órfãos de São Caetano e a banda das Oficinas de São José. E, portanto, e depois 2 padres também responsáveis pela liturgia, entre os quais o nosso conhecido Padre Manuel Faria, que fez parte da primeira comissão da Semana Santa, e, portanto, era uma comissão essencialmente constituída por sacerdotes. Hoje em dia é constituída por representantes das instituições, sejam eles sacerdotes ou leigos. Sacerdotes, temos 2, os representantes do Cabido, um deles que preside e o outro que auxilia, exatamente, porque cada instituição tem 2 elementos que integram esta comissão atualmente. E depois estão alguns convidados a título individual e, portanto, é uma comissão bem mais inserida naquilo que é a sociedade civil, podemos dizer. E com também muitas outras dinâmicas próprias também deste nosso tempo. Nomeadamente culturais. A procissão já estamos a vê-la na Rua do Anjo, entretanto eu aproveito para mandar aqui também devolver os cumprimentos da Maria Luísa Rego de Valongo, que nos vai acompanhando, também a Isabel Ribeiro de Carregal do Sal, a Elizabeth da Costa, que está no Reino Unido a acompanhar-nos, a Eliana Gomes, que está em Barcelos, também connosco, também a Rosa Correia, em Pousa, a Isabel Oliveira, tenho de dizer que tem estado connosco desde domingo, a partir da cidade da Guarda. Aliás, temos muita audiência na zona da Serra da Estrela. A Florência da Costa está na Suíça, a Teresa Portas da Mialhada, quem me dera estar agora na Mialhada, hoje foi dia de jejum. E a Maria Aparecida Augusto, que está em Camboriú, no Brasil. O Manuel Costa em Santo Tirso. Olinda Peixoto na Austrália, em Melbourne. A Diolinda Lima em Vila Nova de Gaia. E o Daniel Freitas, que nos está a ver de Cambeses, Barcelos, tem uma belíssima procissão dos Passos também. A Adélia Alves de Aveiro e a Maria Marques da Silva de... eu não vou dizer o nome da cidade, peço desculpa, mas estava-nos a ver de França. Também da Córsega, de França, de Paris, da Suíça, de Póvoa de Santa Iria, do Toronto, no Canadá, e claro, de Braga, aqui das freguesias do nosso Concelho de Braga, para a Suíça de novo, Paris, Vila Verde, enfim, são sempre muitos aqueles que nos acompanham, de Leiria, de novo da Suíça. Obrigado a todos por estarem connosco, de Vilaça, Braga, da Suíça, e de Toronto, Canadá, de Lousada também. Todos bem-vindos entre nós, e sempre com este convite de um dia estarem aqui connosco, aqui próximos, a verem esta procissão passar nas ruas da cidade, porque todos estes dias, desde o passado domingo concretamente, temos toda uma dinâmica que enriquece a vida da cidade durante o dia e também à noite. É verdade, temos vários concertos, exposições e outras iniciativas culturais, de ano para ano também propostas pelas diferentes entidades que compõem a Comissão da Semana Santa. Vamos vendo aqui algumas imagens. Eu há um bocadinho descrevi aquele cenário de recolhimento, de silêncio, não se está a verificar efetivamente nos nossos dias, mas dar nota também de um facto que continua a acontecer, que é as lojas desligam as luminárias, portanto as estruturas publicitárias e também as montras. Vemos também, desde há alguns anos, a Comissão da Semana Santa recuperou uma tradição que a Câmara Municipal costumava fazer há umas décadas atrás, que é velar os candeeiros do percurso da procissão. Portanto, os candeeiros estão velados. Eu não sei se conseguimos ter imagens dos candeeiros velados com uma espécie de túnicas negras para dar uma tonalidade mais
sombria as ruas no momento que está. Uma iniciativa recente da Comissão da Semana Santa, eu julgo que foi em 2019, feitas na Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Braga, por proposta também da Comissão da Semana Santa. E, portanto, a procissão está a chegar já aqui ao sítio onde nos encontramos. Nós já agora estamos na Casa dos Crivos, que é são duas casas, na realidade deviam ser as Casas dos Crivos, que eram duas casas com recobertas de gelosias ou crivos ou rótulas, que eram as janelas típicas dos conventos, permitiam ver de dentro para fora, mas não ver de fora para dentro, protegendo a moralidade. E a cidade de Braga tinha uma grande porcentagem das suas casas com recobertas de gelosias. Portanto, estamos na Casa dos Crivos, que é a Galeria Municipal, que nos acolhe mais uma vez para esta transmissão. A procissão saiu da Sé e vai percorrer as ruas do Centro Histórico. Exatamente, são quase 2 km e esta procissão dizer que é a mais comprida de todas, é a mais numerosa também número de participantes e diria eu, arriscando estar certo, que é mais participada pelas pessoas, mais assistida também nas ruas da cidade. A cidade está completamente cheia e já temos aqui uma pequena amostra também pelas pessoas que nos vão acompanhando, que temos mais proveniências que habitualmente temos tido nas últimas transmissões. E já agora aproveito para dizer que estamos a ser também vistos do Reino Unido pela Elizabeth Costa, de Curitiba, Rafael Greca, e de Águeda também, de Valongo do Porto e de Tiradentes em Minas Gerais. Minas Gerais, uma região com a qual Braga tem uma grande afinidade, aliás, muitas cidades brasileiras, ou a começar por Ouro Preto, para onde foram também muitas devoções bracarenses, mas também São João del Rei e muitas outras cidades de Minas Gerais, muitos minhotos que foram para lá e temos um vínculo muito forte. Hoje, Rui, não vamos ver os fogaréus nem as matracas. Não, hoje é uma procissão de silêncio, de recolhimento, portanto vamos ver muitos dos figurantes com o rosto encapuçados, com portanto os estandartes vão estar todos a arrastar-se, as varas dos pegadores dos andores não vão ser lançadas no chão como habitualmente, portanto vai ser uma procissão de silêncio, de recolhimento, como se de um funeral se tratasse. Já vamos vendo os solípedes a percorrerem aqui, a começarem a subir a Rua de São Marcos. A Rua de São Marcos, uma rua histórica da nossa cidade, tal como a Rua do Anjo nasceu encostada às muralhas medievais, portanto são ruas que nasceram no século XVI com o arcebispo Diogo de Sousa, que falávamos ontem, e que é uma das ruas obrigatórias desta procissão. A procissão depois vai seguir pelo Largo do Barão São Martinho, Rua do Souto, e depois vai inverter para a Rua Dr. Justino Cruz. Vamos vendo os farricocos com as matracas silenciadas, portanto ontem agitavam as suas matracas, agitaram-na todo o dia pela cidade e também na procissão, e hoje vêm em silêncio, tal como os fogaréus, vêm apagados e arrastar-se pelas ruas. Os próprios estandartes também têm uma posição especial neste Exatamente, dia, nesta noite. Vêm todos a arrastar-se, não vêm levantados, e cá vemos mais os Irmãos da Misericórdia também encapuçados, portanto com o rosto praticamente tapado. Como é exatamente um funeral, é umas exéquias que estamos a assistir, evocando, fazendo memória. Se fazer memória quer tornar viva também, como a liturgia também recomenda, tornar viva a evocação da morte de Cristo, tal como se a estivéssemos a viver hoje, no passado 2000 anos. Este é de facto um dia muito significativo na nossa fé cristã, mas não se encerra aqui. Lembrar que o grande dia acontece amanhã, na Vigília Pascal. E para ser mais correto, liturgicamente dizemos que todos estes dias são um único dia. Desde quinta-feira, com a abertura do Tríduo Pascal e a celebração da Ceia do Senhor, até à solene Vigília Pascal, nós vivemos como um único dia. E este é o grande mistério da nossa fé. Por isso, nós ficaremos por aqui com as transmissões, mas é bem importante lembrar que nas nossas comunidades ainda há o momento mais solene e o mais importante de todos, para o qual estes nos encaminham, que é a celebração da ressurreição, que é a Vigília Pascal, e amanhã de domingo, o domingo da ressurreição. E nós aqui na cidade de Braga temos também uma bela tradição na Vigília Pascal, aqui bem ao lado, onde nós nos encontramos na Igreja dos Congregados. Exatamente, quem for à Vigília Pascal nos Congregados
além de começar meia hora depois da Sé, portanto tem mais meia hora para poder repousar, vai poder ver na parte final, no epílogo da celebração, já fora da celebração, digamos, um momento da coroação da imagem de Nossa Senhora das Dores, uma devoção que é a devoção matricial de todas as devoções da Senhora das Dores existentes em Portugal, porque foi a partir dos congregados que foi propagada para todo Portugal e para os seus domínios, portanto é muito relevante, mas a prática é, a Nossa Senhora das Dores vai passar a ser a Nossa Senhora das Alegrias, que também está no rito bracarense, portanto na segunda-feira de Pascuela, e que nos congregados adquire um sentido singular, porque a Senhora vai perder as suas espadas e vai ser coroada. Portanto, vai passar da tristeza da morte de Jesus, 4 das 2 são evocativas da paixão, para a alegria da ressurreição, e assim vai permanecer durante os dias da Páscoa, e de facto é muito significativo, porque faz esse vínculo, porque não nos devemos ficar sempre no sofrimento, na morte, na tristeza, mas passar para a ressurreição e para a esperança, que é isso também que o cristianismo nos convida, e portanto os congregados isso ganha uma dimensão muito singular. A Comissão da Semana Santa tem também tido essa preocupação nos últimos anos, quer no imaginário que nos vai propondo, quer também no programa, porque ele agora não se encerra na Vigília Pascal, mas vai até à segunda-feira de Pascuela, mas com pelo menos um concerto pascal no sábado. E por isso também merece aqui essa referência, porque de facto a solenidade da Semana Santa prolonga-se na oitava da Páscoa, e tem sido essa uma preocupação também desta Comissão da Semana Santa, para nos ajudar a compreender este grande mistério pascal e para nos centrar naquilo que de facto é o essencial da nossa fé, que é da morte à ressurreição, que essa passagem, e a Páscoa significa isso mesmo, a passagem, não ficarmos presos na morte, porque aí estaríamos a negar o conteúdo mais forte da fé, que é a ressurreição de Jesus. Por isso hoje vivemos em profundo silêncio, em jejum pascal também, como nos diz a Constituição Dogmática sobre a Liturgia. Curiosamente, este jejum de hoje não é o mesmo que o jejum de quarta-feira de cinzas. O jejum de quarta-feira de cinzas é um jejum penitencial, mas este que nos é proposto hoje é um jejum pascal, com esta dinâmica de estarmos já a preparar o grande acontecimento da Páscoa e da ressurreição de Jesus. E vamos vendo os farricocos a passar, e já algumas irmandades que se vão incorporando também, algumas entidades. Vemos as guias de Portugal, e agora vamos vendo a Irmandade dos Passos de Real, também costuma participar por tradição na procissão do enterro do Senhor. E agora aqui um elemento que é exclusivo deste ano, portanto uma cruz, eu julgo que não é a cruz... A cruz que ficou como lembrança da passagem. Exatamente. Da cruz original da Jornada Mundial da Juventude. É uma réplica da original. Portanto, a evocar a Jornada Mundial da Juventude, que se vai realizar este ano em Lisboa, neste verão, e portanto também aqui bem presente nas cerimónias da Semana Santa de Braga. Foram 14 jovens que também estiveram na celebração da Ceia do Senhor, aos quais o Sr. Arcebispo Dom José lavou os pés. Este ano foram evocados os 14 arciprestados, com 14 jovens, representantes de cada um dos arciprestados, e como nós tivemos a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, no final do mês de janeiro e durante o mês de fevereiro, no final, a organização que está a preparar-nos para os primeiros dias de agosto deixou esta lembrança, e por isso ela esteve na Sé, também nas cerimónias da Sé, e com esta presença que acabamos de ver. Não é a cruz original, é uma réplica que está a ser também entregue a cada uma das dioceses. E já agora aproveito para dar nota aqui de um comentário do Olinto Rodrigues, que nos está a acompanhar desde Tiradentes, em Minas Gerais, que está a dizer precisamente que em Minas Gerais começaram o descendimento às 20 horas e em seguida decorre a procissão do enterro, tal como eu estava a falar, que assim foram introduzidas as procissões do enterro em Portugal, e por isso em alguns lugares, eu penso que em Óbidos ainda se faz o autodescimento da cruz. A procissão agora parou e mantém-se o silêncio também aqui no percurso. E efetivamente vamos vendo também que os farricocos, as tais figuras polémicas que foram proibidas em 1860 pelo arcebispo Dom José Joaquim de Azevedo e Moura por causa dos tumultos que provocavam na procissão das endoenças. Estávamos a ouvir a banda de Calvos, que é a banda que vai abrindo o cortejo, a banda de Calvos na Póvoa de Lanhoso, tem um carvalho de Calvos,
um carvalho secular que evoca também tempos imemoriais da nossa história. E vamos vendo a belíssima fachada da Igreja de Santa Cruz, uma igreja totalmente dedicada à Paixão de Cristo, de onde saem os 2 andores que participam nesta procissão de hoje, que nós vamos ver em seguida. Portanto, a passagem da cruz da Jornada Mundial da Juventude é também a oportunidade para lembrar que nós também viveremos jornadas em cada uma das dioceses e em Braga no final de julho. Temos de 26 a 31, estão cerca de 20 mil jovens inscritos de todo o mundo para estarem entre nós e também precisamos da disponibilidade das vossas casas, porque as famílias de acolhimento são um dos modos da celebração da Jornada Mundial da Juventude, também nos dias das dioceses. Os jovens estarão nas paróquias, concretamente aqui no Arciprestado de Braga, também em dinâmicas culturais e recreativas por toda a cidade, mas podem também ser acolhidos 2 ou mais jovens em vossas casas, nas vossas famílias, que esse é um dos propósitos também destes dias que antecedem a realização da Jornada Mundial da Juventude na Diocese de Lisboa, também em Santarém e em Setúbal. Víamos também a banda de calvos com o seu estandarte enrolado, portanto também sinal de respeito. E agora vemos aqui a Fraternidade de São Francisco de Assis, vai passando também integrada aqui na procissão. As guias de Portugal. São muitas as instituições que participam nesta procissão. Esta procissão é uma procissão, aliás, dizer que a Sexta-feira Santa em Braga é quase como se fosse um feriado municipal, tem esse estatuto, e dizer que a bandeira municipal, a bandeira oficial do município de Braga, só sai 2 vezes no ano, juntamente com a sua representação municipal, é na procissão de Sexta-feira Santa e é na procissão do São João, portanto tem um caráter vinculado à identidade da comunidade. E por isso, nesta procissão há uma grande representação que nós vamos ver a desfilar ao longo do seu percurso. Vemos os passos de real, exatamente. Sobre os ombros. Não tem participação direta na Semana Santa de Braga, tem uma presença habitual na procissão do enterro do Senhor, que fazem questão de cumprir todos os anos. Portanto, os passos de real costumam realizar-se no 3º domingo da Quaresma e é uma da procissão dos passos mais antigas do concelho de Braga. Temos também outras. Temos outras 4 para além da de Braga, portanto, temos em Figueiredo, temos em Crespos, embora de 2 em 2 anos, temos em Celeirós, que é a mais recente de todas, e temos a mais antiga, depois da de Braga, é a de Cabreiros, que primeiramente é da Mercedes, portanto, Cabreiros passou para Braga apenas na Reforma Liberal. De qualquer forma, é uma procissão que ficou pelo menos ao século XVIII. E agora vamos vendo os estandartes da Irmandade de Santa Cruz, portanto os guiões, os passos, os verticais e altos guiões. E aqui este que vamos vendo é o guião da Irmandade, com o ícone da Irmandade. Eles são 4 grandes guiões que hoje vão arrastar pelo chão, não levantados, em sinal de respeito, em sinal de luto. E assim vai ser vemos a cruz da Irmandade de Santa Cruz também, e agora vai desfilar todos os estandartes que no domingo de Ramos saíram às ruas acompanhando a procissão do Senhor dos Passos. Procissão que nós também tivemos a oportunidade de transmitir, bem como também na quarta-feira, a procissão da Burrinha, a Senhora
da Bolinha, a procissão ou o cortejo bíblico Vós Sereis o Meu Povo, e ontem também estivemos na transmissão com a procissão do Senhor Ecce Homo. Estamos a ser também acompanhados de São Miguel dos Açores, o José e a Gisela Pereira, que nos vão acompanhando também, o Fernando Augusto de Constância e o Augusto Oliveira, mais uma vez, acompanhar-nos a partir do Porto, e tal como a Ana Costa de São Martinho do Vale, em Famalicão. Fernando Costa também vai assistindo a partir do Montijo. Muito obrigado a todos. Eu acho que hoje temos mais audiência que nas últimas transmissões. Também nas ruas de Braga se nota um incremento particular do número de pessoas, que este ano tem sido absolutamente excepcional. Mas este é de facto o dia maior de participação daqueles que estão pelas ruas a ver passar esta procissão do enterro do Senhor. Eu acho que é uma procissão que imprime uma particular devoção, todas imprimem de certa maneira, é o seu objetivo. Acho que as pessoas se sentem tocadas por estes momentos de manifestação pública da fé. Aqui vão passando aqui juntinho a nós encontramos precisamente aqui na Casa dos Crivos, que é imóvel de interesse público e é a Galeria Municipal desde 1987. Uma saudação para quem nos acompanha a partir de Viseu, também da França. Obrigado a todos que estão connosco. Não se esqueçam de subscrever os canais da Arquidiocese de Braga e do Diário do Minho no Facebook e no YouTube. Também lembrar que podem subscrever o YouTube do Diário do Minho e também a página no Facebook, de modo que depois possam também ter todas as outras informações e encontrarão já lá todas estas notícias destes dias, desta evocação da Semana Santa aqui na nossa cidade, bem como muitas outras notícias que podem receber e estar a par de tudo aquilo que acontece entre nós. E vão passando os guiões da Irmandade de Santa Cruz, vai o último dos guiões, que é precisamente o guião do SPQR, Senatus Populusque Romanos, portanto, o Senado e o Povo de Roma, o estandarte que terá também conduzido Jesus Cristo entre o Pretório e o Calvário de Pilatos. Estandartes típicos das procissões do espaço em todo o país. Portanto, se eu ouvir dizer que aquela sigla significa outra coisa, ponho em questão, porque de facto é uma sigla da autoridade romana, do Império Romano. Aliás, ainda hoje, a heráldica da cidade de Roma. Aqui vemos o Colégio João Paulo II, deve ter provavelmente os figurantes que vêm em seguida integrados na procissão. E vamos vendo também agora diversas alusões, evidentemente, à Paixão de Cristo, que vão desfilando também nestes quadros dos figurantes da procissão do enterro do Senhor. Uma procissão que tem mais de 1 milhar de participantes, de figurantes, digamos, pessoas que participam na própria procissão. Portanto, é a procissão mais numerosa das procissões da Semana Santa de Braga. Maria da Conceição de Matos está-nos a acompanhar a partir de Évora, capital europeia da cultura 2027. Portanto, parabéns a Évora. Com certeza que é justa a atribuição. Também a partir da Alemanha, de Vila Verde, saudação para todos vós, aqui a partir da cidade de Braga, nestes grandes dias da Semana Santa. Há um silêncio, há pouco que começamos agora a notar um silêncio mais profundo na própria rua. Já ao ver, já escutamos o barulho dos estandartes a romper o chão, rompendo-se no chão. A procissão convida ao silêncio, convida à introspeção. Aliás, todo este dia de Sexta-feira Santa é um dia que convida os cristãos, particularmente os cristãos, a fazerem esse momento de paragem, de introspeção, a partir da memória da morte de Jesus Cristo e de tudo que o envolveu. Aliás, foi um dia liturgicamente muito forte, um dia que temos a Eucaristia, temos a celebração da morte do Senhor, ou a missa de pré-santificado, como se fosse chamada antes da reforma litúrgica, pré-santificado, porque as pessoas comungavam as hóstias santificadas no dia anterior. E como acontece de facto
A celebração da Ceia do Senhor termina com um momento de adoração eucarística, depois são recolhidas as hóstias consagradas para um lugar, se possível, diferente até do próprio sacrário habitual, e depois na celebração da Paixão, com a evocação do Evangelho de São João. O Evangelho de São João é sempre lido todos os anos neste dia, nessa celebração da Paixão. Temos a adoração da cruz, esse é um momento também muito importante, antecedido ainda pela oração universal, uma longa oração universal, com 10 pontos de oração, com momentos de silêncio, com uma abrangência universal. De facto, é o dia em que a oração é verdadeiramente universal, com essas 10 intenções proclamadas. E depois temos a encerrar este momento a distribuição da comunhão sem consagração, como acabaste de dizer, recolhendo a partir das hóstias consagradas no dia anterior, na Ceia do Senhor. Estamos a ver já um primeiro andor com a imagem da Santa Cruz. O andor Consumatum Est, um andor que foi realizado em 2017, substituindo um andor que anteriormente saía a abrir a procissão, o andor com a cruz desnuda, a cruz vazia. E este foi um grande investimento da Irmandade de Santa Cruz, também, que em toda a base, que é em prata, estão os símbolos da Paixão. Os mesmos símbolos que estão na fachada da Igreja de Santa Cruz, portanto, disciplina, a coroa de espinhos, os dados com que sortearam as vestes, a lavanda e o gomil onde Pilatos lavou as mãos. Eu acho que os galos não estão ali, mas estão os demais símbolos, a escada, a lança, os pregos com que pregaram Cristo na cruz, portanto, todo este universo simbólico da Paixão, que a tradição cristã foi construída ao longo dos tempos. Sabemos que os relatos que vêm nos Evangelhos não são tão pormenorizados em certos relatos, e portanto a tradição cristã é que foi adicionando momentos como o encontro de Jesus com a sua mãe a caminho do Calvário, que também não está relatado, a Verónica, o episódio da Verónica, ou as quedas de Cristo a caminho do Calvário, também não estão mencionadas. Portanto, é o tal caminho de menos de 1 quilómetro que Cristo fez entre o Pretório e o Calvário, que deu origem a inúmeras narrativas que enriqueceram sobremaneira o devocionário cristão. Recordar que todos os atos de culto, atos devocionais, acabam por fomentar, digamos, a vivência interior das pessoas de cada um desses momentos, e uma procissão como esta certamente que toca o coração de muitas das pessoas que vão assistindo. E vamos vendo também as ruas de Braga completamente cheias, no caso aqui a Rua de São Marcos, mas para nós tivemos que percorrer uma parte da cidade para chegar aqui, percebemos também essa abundância de pessoas na cidade de Braga no dia de hoje, em particular. E quando estiverem em frente à fachada da Igreja Santa Cruz à procura dos galos, não se esqueçam que os galos estão associados à Paixão e o porquê deles ali estarem. É outra curiosidade, é que quantas vezes é que o galo cantou? É porque os 4 evangelistas falam das negações de Pedro, mas só um é que diz que antes do galo cantar 2 vezes, não diz 3. São 3 negações. São 3 negações. E o galo cantará 1 ou 2 vezes. Todos os evangelistas dizem até o galo cantar, portanto não dizem quantas vezes será, e só julgo que é o São Marcos diz que é 2 vezes, antes do galo cantar 2 vezes, mandugueiras. Portanto, mas vem em todos os evangelhos, portanto significa que o Pedro negou mesmo a Cristo. Há poucas dúvidas. E essa é a particularidade da fachada da Igreja Santa Cruz, vermos ali toda a simbologia da Paixão. Exatamente, e também associadas à devoção à Santa Cruz. Aliás, tem lá inscrições de antigos hinos de vésperas da festa da Santa Cruz. Portanto, são hinos que portanto, já nem são utilizados pela liturgia. Saudamos quem nos acompanha da Alemanha, de Hamburgo, também de Barcelos, de Guimarães, de Cantanhede. Obrigado a todos que estáis connosco, da Alemanha, de Vila Verde. Estamos a acompanhar a procissão do enterro do Senhor a partir da cidade de Braga. Ela iniciou na Sé e vai voltar à Sé. Exatamente. Num percurso de praticamente 2 km, 1900 e tal metros, portanto, muito perto dos 2 km. Não é a mais longa é a procissão do Senhor do Espaço, efetivamente. É um belíssimo andor. A cruz desnuda tem um simbolismo especial, portanto Cristo morreu, foi retirado da cruz e a cruz passou a ser o símbolo primordial do cristianismo. Dizer também que isso
é um acontecimento que se verifica já tardiamente na Igreja, não é? A cruz ser o símbolo primordial, e a evolução também da iconografia cristã. Hoje em dia é assumido claramente a cruz como o símbolo primordial, mas no início do cristianismo havia outros símbolos mais relevantes. A devoção da cruz surge a partir do século IV, com a descoberta, já que ontem evocávamos também Santa Helena, a descoberta da cruz, e depois de toda a disseminação do Santo Lenho por todas as comunidades, que depois preside normalmente a todas as procissões, à exceção da do Corpo de Deus, que essa é uma procissão eucarística. A maioria das nossas procissões não são eucarísticas, são procissões devocionais, e em todas elas uma imagem da cruz, ou então mesmo uma relíquia do Santo Lenho que está nas mãos daquele que preside, como veremos certamente daqui a pouco. Outro elemento importante, e há pouco referíamos da Senhora das Dores, é também a evocação da dor de Nossa Senhora neste momento da Exatamente, sepultura. a dor da soledade, e é por isso é que é a Senhora da Soledade que sai de Santa Cruz, também na procissão dos Passos, mas particularmente nesta procissão, porque ganha o sentido especial da sua iconografia. E Podíamos de novo recordar, Rui, as 7 dores, porque a imagem da Senhora das Dores que aparece com 7 espadas não é um acaso, cada uma delas evoca uma das dores, como aqui temos dito, mas hoje também lembrarmos isso mesmo. A soledade é uma dessas espadas. Exatamente, é a última das 7 espadas. Recordar que o número 7 é um número simbólico, né, significa a totalidade, e por isso é sempre um número escolhido nestas circunstâncias ligadas à fé, como eram os 7 passos da paixão também na fase inicial das vias sacras. E a Nossa Senhora das Dores, portanto, a sua primeira dor é a espada, e vamos vendo imagens belíssimas também do andor da Irmandade Santa Cruz, o andor consumatum est. A primeira dor da Nossa Senhora... Tudo está consumado, ou consumado está. Exatamente, do Evangelho, dos Evangelhos da Paixão, né, da morte de Cristo. A primeira dor é a dor do Simeão, a da profecia de Simeão, uma espada trespassará a tua alma. A segunda dor é a fugida para o Egito, que depois vai dar origem também àquilo que é a nossa procissão da burrinha. Temos depois a terceira dor, a perda e o encontro do templo. E este ano também foi evocada na procissão da burrinha. Exatamente. E depois temos as 4 últimas dores, que é associadas à paixão, portanto ao presumível encontro de Nossa Senhora com Jesus a caminho do Calvário. Depois a morte de Cristo na cruz, é a quinta dor. A sexta dor será a dor de Cristo a ser colocado no regaço de sua mãe, ou eventualmente da lançada do longe do centurião, que... Essa dupla referência, porque não há unanimidade. Não, há versões diversas sobre a sexta dor de Maria, e a última dor é a dor da sepultura, né? Começamos para uma mãe sepultar um filho, é um momento doloroso, né? E por isso é uma dor evocada, é uma das dores de Maria. Este itinerário que nos leva à ressurreição. Lembrar sempre essa importância significativa de continuarmos esta noite em oração. Amanhã, e com a reforma litúrgica, temos também uma grande manhã de sábado, um sábado santo, mas com o nosso horizonte o caminhamos nesta procissão também para a ressurreição. Tudo está consumado no anúncio que nos é dito pelas próprias palavras de Jesus no Evangelho de João, mas nós já sabemos do horizonte que nos leva para amanhã de Páscoa e para correr ao sepulcro para confirmar que Jesus está vivo, ressuscitou. Cristo vive e quer-nos vivos, como bem nos lembra o Papa Francisco na exortação aos jovens e ao povo de Deus. Cristo vive e quer-nos vivos, e este ano particularmente, que estamos em ano na Jornada Mundial da Juventude, e foi essa até a oferta que o Sr. Arcebispo fez a todos aqueles que estavam na Quinta-feira Santa pela manhã, na missa crismal, a exortação apostólica do Papa Francisco: Cristo vive. Por isso, lembrarmos isto mesmo, que estamos a acompanhar a morte do Senhor, mas caminhando para a ressurreição e concretamente para a solene Vigília Pascal que teremos nas nossas comunidades na noite de amanhã, e também na Sé, com uma particularidade e outra própria do rito bracarense, na forma, por exemplo, como é evocado o momento da luz, o primeiro momento
da solene Vigília Pascal. São 4 grandes momentos. É uma celebração que todos nós precisamos de mergulhar nela, ao menos uma vez, dedicarmos a nossa atenção a ela, com a luz, com a palavra, com a evocação de toda a história bíblica que nós tivemos também a oportunidade de ver passar nas ruas, no cortejo bíblico Vós Sereis o Meu Povo, a dita procissão de Nossa Senhora da Borrinha, e depois a água, para terminarmos com a Eucaristia, com o pão. Estes 4 elementos também são elementos fundamentais da nossa fé: a luz, a palavra, a água e o pão. E o Sábado Santo, que não se deve ser chamado Sábado da Aleluia, como era chamado até à Reforma Litúrgica, precisamente porque já se faziam os pascais no sábado de manhã e, portanto, antecipava-se demasiado a chegada da ressurreição, e um dos pontos fortes também da Reforma Litúrgica foi a valorização da Vigília Pascal como momento central da vivência do mistério da fé cristã também. Fica então de facto esta nota de Rui, não dizemos agora Sábado da Aleluia, não é essa. Ainda há muita gente que diz. Pois sim, mas por isso mesmo eu estou correto aqui a salientar para aprendermos a dizer Sábado Santo, porque isso é que é o momento de vivência pela manhã de sábado e pela tarde de sábado, porque a Vigília Pascal deve acontecer ao entardecer e sempre depois do entardecer de sábado, para entrarmos no anúncio da ressurreição, na madrugada, na manhã de domingo, do primeiro dia da semana, em que Jesus Cristo foi ressuscitado e vive e quer-nos vivos. Muito bem, a procissão vai continuando, é percorrer as ruas de Braga com os diversos figurantes. Eu daqui não consigo perceber o que é que dizem, mas vão certamente aludindo aos momentos da paixão de Cristo. O próprio tempo em que aqui estamos a acompanhar comprova de facto a extensão desta procissão e o conjunto alargado daqueles que que integram ativamente toda esta procissão, com o desfile de toda esta simbologia que temos a oportunidade de acompanhar. E vamos também sendo acompanhados de Santa Maria da Feira, pela Maria Silva. Santa Maria da Feira também tem grandes celebrações da Semana Santa, e pela Zésia Pereira, que está dos Estados Unidos, a acompanhar-nos também. Portanto, e já vamos escutando. Pois não era suposto ver as varas, mas certamente é o pálio onde seguirá o esquife com o Senhor Morto, que se está a aproximar, outrora acompanhado também por um coral que entoando o Eu. O mesmo que é entoado dentro da catedral, mas nos últimos anos não tem vindo o coro a cantar o El atrás do esquife. Uma tradição também muito aguardada pelos bracarenses, mas mais antigos lembravam-se sempre, não é uma coisa rara, porque até há poucos anos era costume vir sempre um grupo coral. Eu penso que este ano não vem, pelo menos não ouvimos. O esquife do Senhor costuma ser transportado por um grupo de seminaristas. Sim, esse é um hábito, iremos ver passar aqui junto de nós, mas é uma tradição ser transportado por seminaristas. Veremos este ano, porque agora também os seminaristas são sempre menos, mas já estamos a ver que sim. Estamos a ver que sim. São os escuteiros que pegam ao pálio e são os seminaristas que transportam o esquife do Senhor. E vamos então acompanhar a passagem do esquife com a imagem do Senhor Morto, que é o esquife que está na catedral. Portanto, também dar nota que estamos a ser acompanhados do Toronto, do Canadá, pela Mena Meireles e também pelo José Carvalho de Amares. Esta é a transmissão da DMTV, da Diário do Minho TV, convidando-vos a todos a subscreverem os nossos canais, as redes sociais, o Facebook do Diário do Minho e também o YouTube, a página do YouTube do Diário do Minho, para estarem sempre próximos de toda a informação que no dia a dia o Diário do Minho faz chegar a todos. A imagem debaixo de um pálio, portanto, um pálio mais simples. É uma característica própria desta procissão. Exatamente.
é o ponto central, digamos, a imagem do Cristo no esquife. Entretanto, virá um pálido um pouco maior a acompanhar o presidente da procissão, que em princípio será o Sr. Arcebispo Primar, D. José Cordeiro. Esta tradição da Semana Santa na nossa cidade é já uma tradição muito antiga. A procissão do enterro do Senhor? Não, de toda a Semana Santa, toda esta história com as procissões. Começámos com a Misericórdia, talvez, e a procissão de quinta-feira. Esta forma de viver a fé em público, né, é uma forma que vem muito a partir do século XVI, começa a ser instituída. Cerimoniais públicos com imagens na rua, né, imagens, estandartes e outros adereços processionais, portanto começa a ganhar força no século XVI, reforçada muito com o Concílio de Trento e com a criação de confrarias, né, digamos, corporações seculares de leigos foram muito incentivados pelo Concílio de Trento, e isso deu vida à Igreja, deu vida também às manifestações públicas de fé. É que em Braga atingiu um seu expoente máximo no século XIX, em que chegamos a ter mais de 40 procissões no ano. Todas as confrarias, quase todas, queriam fazer a sua procissão, e portanto tínhamos um movimento grande de, evidentemente, umas mais participadas que outras, mas as procissões da Semana Santa eram uma das procissões que se realizavam também na cidade. E recordar que até o início do século XX só tínhamos 2 procissões regulares na cidade, e uma delas até desenquadrada com a Semana Santa, que era a procissão do Senhor dos Passos, que decorria no 5º domingo da Quaresma, e era a procissão do Senhor Echelma, que decorria na Quinta-feira Santa. Portanto, só mais tarde se requeria a procissão do enterro, que estava desaparecida, que se fazia episodicamente, e a procissão da Borrinha nem sequer era na Semana Santa que ocorria. Sim, nós tivemos a oportunidade de referir na quarta-feira que estamos a celebrar os 25 anos de ser recuperada essa tradição da procissão da Borrinha, que tinha até todo um outro imaginário e toda uma outra dinâmica. Exatamente, todas as duas de Nossa Senhora, e dar nota também que nos seus períodos fundacionais, até 1976, se realizavam não na Semana Santa, porque a Semana Santa ela foi integrada em 1960. Ela estava no sábado à noite. E realizou-se durante 14 anos no Sábado Santo, entre 1960 e 1973. Depois, em boa hora, agora temos na Quarta-feira Santa. Na Quarta-feira Santa, e com uma narrativa completamente diferente. A única coisa que se mantém é a Borrinha. E vamos escutando o som das varas, dos figurantes também a arrastarem-se pelas ruas, e já vamos vendo também a aproximar-se o andor de Nossa Senhora da Soledade, que é o andor que vem sempre atrás do esquife do Senhor. Portanto, aqui já uma certa distância, e que evoca precisamente a última dor de Nossa Senhora, a dor da deposição, portanto, quando Cristo é sepultado. Uma imagem que pertence também a Santa Cruz. Exatamente, quer o andor da Consumatum Est, quer a imagem da Senhora da Soledade, são as imagens da Senhora da Soledade, que já acompanhou também uma parte da procissão dos Passos no domingo. Quando do sermão do encontro, vemos num determinado momento que ela surge do interior da Igreja de Santa Cruz. É uma prática habitual, o encontro das imagens, e neste caso aqui na nossa cidade, no Domingo de Ramos, com a procissão dos Passos, é aqui neste largo, à frente da Igreja de Santa Cruz, e porque no dia anterior a imagem de Santos Passos foi transportada para a Igreja do Seminário. Exatamente, para poder sair, cumprir o itinerário em 2 pontos distintos, outrora o sermão no início e no fim, o sermão de Pretório e o sermão de Calvário. E atrás de Nossa Senhora da Soledade virá depois também a evocação das 7 dores, e depois a Irmandade da Misericórdia, que ainda não apareceu na procissão. Portanto, tivemos agora a fase da Irmandade de Santa Cruz, com os 2 andores de Santa Cruz, os figurantes também que estão associados à Irmandade e os estandartes, e agora em seguida virá a Misericórdia, que são as 2 grandes Irmandades que compõem a Comissão da Semana Santa, e que também têm ambas procissões integradas no programa. A Irmandade de Santa Cruz no Domingo de Ramos, sábado e domingo, digamos, podemos dizer, são 2 procissões,
e a Irmandade da Misericórdia, ou Santa Casa da Misericórdia, na quinta-feira de Endoenças, na quinta-feira santa, ontem, a grande procissão, marcada pelos seus farricocos que vão abrir o seu percurso. E também com as obras de misericórdia. Também exatamente, tudo marca. Uma marca significativa, digo deste lado, as obras de misericórdia, porque transformam a procissão também num momento de catequese. Exatamente, introduzidas apenas em 2004. Em boa hora. Em boa hora, efetivamente, porque as misericórdias continuam a ter como missão o cumprimento das obras de misericórdia. E a Nossa Senhora Soledade está parada mesmo aqui à nossa frente, belíssima imagem, não sei se conseguimos vê-la em pormenor, mas de facto é uma imagem emotiva. Dizer que a indumentária da imagem, esta indumentária que ela está a utilizar agora na Semana Santa, é uma indumentária usada só na Semana Santa, portanto a Nossa Senhora tem outras roupas comuns para vestir durante o ano, quando está no seu altar, e especificamente na Semana Santa vestem as vestes mais solenes para que ela possa participar nas duas procissões, na procissão do espaço e na procissão do enterro do Senhor, que é uma prática em quem tem imagens de roca, como é o caso desta. Imagem de roca, Rui, se puderes nos explicar para aqueles que não conhecem é uma imagem, também, o que é que isso significa? São imagens que na prática têm só algumas partes do corpo que estão à vista, né? O resto do corpo é madeira, que dá para vestir, portanto são imagens que podem ser vestidas com roupagens diferentes. Aliás, há lugares em que vestem de acordo com o tempo litúrgico. Portanto, estamos no tempo comum, está vestida de verde, depois no Advento e na Quaresma vestem de roxo, e depois nas festas de branco, e portanto... para o transporte nos andores torna-se uma imagem mais leve. Exatamente, muito típicas da Espanha, portanto, certamente a influência espanhola, que estas imagens também entraram em Portugal. Em Espanha é muito frequente as imagens serem assim em tamanho natural e em roca, para poderem ser vestidas de acordo com as celebrações também que participam. Aqui vemos a evocação das 7 Dores de Maria, imediatamente atrás do andor da Senhora da Soledade, e logo a seguir começa o séquito da Misericórdia de Braga. Portanto, a Misericórdia de Braga ainda não tinha aparecido aqui na procissão, e que agora estão aqui a perguntar o significado do sudário. Aquilo não é uma réplica do sudário, podemos dizer, mas não há significado nenhum. É um quadro da procissão, desde criança que me lembro daquele quadro sair, e que as pessoas deitam esmolas, nem sei qual é a finalidade, mas é de facto... Deve ter relação com a recolha das esmolas para os lugares santos próprios deste dia. Não faço ideia se terá. Sei que o sudário é esse lençol. É um lençol que tem, e que tem até uma ciência própria, a sidonologia, e com revistas e com adeptos em todo o mundo. E foi feita agora uma imagem de Cristo que está em Espanha, vai ser uma exposição que passará por algumas cidades. Foi uma tentativa de encontrarem a posição de Cristo a partir do estudo do sudário. Tem de facto uma história interessante esse grande lençol que envolveu o corpo do Senhor morto. E vamos vendo como esta relíquia, como outras relíquias, são questionadas, e é normal que se questione. Sim, a sua historicidade, mas o importante é o que elas nos ensinam. Exatamente. Aquilo que nos ensinam. E o que elas também ajudam as pessoas a crescer na fé, e podem ajudar mesmo. Não podemos ficar como as próprias imagens. Nós não temos o culto das imagens, mas elas são uma ajuda para favorecer a nossa fé. E só desse modo é que nós devemos entendê-las, as imagens e todas estas figuras que também aparecem diante de nós nas procissões, são uma ajuda para a nossa fé. Se nós focarmos nelas e ficarmos agarrados a elas, estamos a perder o essencial. E por isso, aquilo que estávamos a dizer do sudário, também termos também essa mesma percepção, assim como falámos do Santo Lenho, e ontem nos questionávamos também sobre essa lenda de Santa Helena, sobre qual das cruzes era a cruz de Cristo, porque apareceram 3, supostamente, não era, Rui? Exatamente. Sim, é verdade, e agora de facto as procissões potenciam essa presença física quase
pessoas olham para as imagens como se fosse a presença física do próprio Cristo, de Nossa Senhora, e isso acaba por tocar do ponto de vista afetivo de uma forma profunda, não é? Vamos vendo aqui os quadros, vemos os estandartes da misericórdia já arrastados, penso que não passaram todos, portanto deverão vir mais alguns atrás, e agora um conjunto de figurantes que eu deduzo que simbolizem também algumas das virtudes, pelo menos parece, ou a simbologia da paixão, os símbolos da paixão. E temos a Mimi Araújo, que é bracarense, mas que está desterrada na diáspora em Lisboa. Portanto, um abraço para a Mimi Araújo. Em Lisboa também há uma procissão do enterro em Belém. Não tem o impacto comunitário que esta nossa tem, mas é mais localizada numa freguesia de Lisboa, mas também tem uma procissão do enterro. E tem a primeira procissão dos Passos do país, não nos podemos esquecer, os Passos da Graça, que saem, julgo que no segundo domingo da Quaresma. Estamos a acompanhar esta procissão do Enterro do Senhor, a partir da cidade de Braga, saudando aqueles que, entretanto, entraram nesta transmissão. É a transmissão da procissão do Enterro do Senhor, que encerra este grupo de procissões destes dias e que nos remete para a celebração da ressurreição no próximo domingo de madrugada, mas a começar com a Vigília Pascal no sábado à noite. Toda esta bela tradição que acompanhamos nestes dias, Rui. É verdade, com as 4 grandes procissões da Semana Santa de Braga, todas elas recheadas de simbolismo e de história também, e todas elas com muita história. Exatamente, muita história para contar, que eu tive a felicidade de poder estudar para a minha tese de doutoramento. Esta imagem que acabamos de ver é o candeeiro velado, portanto, os candeeiros velados, uma iniciativa também da Comissão da Semana Santa desde 2019, portanto, que no fundo é regressar a uma prática que tinha sido incentivada a partir dos anos 60. A partir dos anos 60 a Semana Santa foi extremamente valorizada, queria-se fazer a Semana Santa crescer do ponto de vista turístico, se calhar não imaginavam que passaria a ser o principal evento turístico da cidade, como é nos nossos dias, a afirmação de Braga a partir da Semana Santa. Isto que estamos a ver apenas hoje, nos outros dias não estão assim. Não, foi colocado apenas para a procissão de Sexta-feira Santa, porque de facto é uma procissão especial, é um momento especial da vida da cidade e é a evocação da morte de Cristo, e por isso a Comissão da Semana Santa, com a colaboração da Câmara Municipal de Braga, fez esta iniciativa de velar os candeeiros desde 2019. De voltar a fazer, porque na prática ela fazia-se nos anos 60. Os anos 60 foram anos em que se incentivou muito a valorização da Semana Santa. Esta procissão do enterro chegou a ter durante alguns anos outros 2 andores integrados, o andor da Senhora de Santa Maria Madalena, que vinha da Falperra, e o andor de São João Evangelista, que era utilizado numa imagem que está na Igreja do Carmo. Mas durou pouco tempo. Também nesse período, os passos que nós vemos hoje espalhados pela cidade eram utilizadas imagens do Bom Jesus do Monte, imagens de Santa Cruz e de outras igrejas da cidade. Evidentemente que isso era um perigo, ter as imagens ao ar livre vários dias, e não podemos hoje, era impensável irmos ao Bom Jesus, mas deixamos o Bom Jesus sem imagens. O Bom Jesus também é imensamente visitado por causa da Semana Santa de Braga. E é um grande perigo termos as imagens... Mas eram colocadas, até os anos 70, foram colocadas ali num período de anos. As próprias imagens que estão nos retábulos da Irmandade de Santa Cruz vinham para a rua. Focaste num aspecto que também podemos convidar a percorrerem na cidade, porque temos os passos distribuídos pela exatamente. cidade. Eles por tradição são 7, a Irmandade acrescenta um outro nos últimos anos, que está ali no Largo de São Paulo, de instalação efêmera, mas por tradição eram 7 e continuam a ser 7. Mudaram alguns de sítio e um foi desmantelado e feito uma versão mais moderna ali na Casa dos Coimbras, mas efetivamente são 7 e eram 7 por tradição na cidade de Braga. Estávamos a ver também ali a imagem dos mesários da Misericórdia, que estão eles com as suas varas. Portanto, os mesários são os membros da mesa administrativa da Misericórdia, portanto, à exceção do provedor, que virá na parte final, juntamente com o provedor da Irmandade de Santa Cruz. Por tradição vem
mais junto às entidades na fase final da procissão. Também nos vão acompanhando da Póvoa de Varzim, que também tem procissão do enterro, portanto, aqui a Maria Ana Tilde Serra, se está a ver a procissão de Braga é porque não está a participar na procissão do enterro da Póvoa. A Póvoa de Varzim, que é uma cidade com muita tradição de Semana Santa também. Eu arriscaria dizer que depois de Braga, aqui no Entre Douro e Minho, é as celebrações da Semana Santa mais importantes, com mais relevância do ponto de vista identitário, comunitário, sem falar que os poveiros são um povo de muita fé. Saudamos a todos que nos acompanhais nesta transmissão, recordando que estamos a transmitir a partir da cidade de Braga, na DMTV, na Diário do Minho TV, com um convite a subscreverem os nossos canais para acompanharem todas as notícias que o Diário do Minho todos os dias produz e faz chegar até nós. Estamos no Facebook do Diário do Minho, no Facebook da Arquidiocese de Braga, mas também no canal de YouTube do Diário do Minho. Subscrevam para ajudar-nos também a continuar esta missão de informar nestes dias, de transmitir com a ajuda dos patrocinadores que passam também no início e no fim da transmissão para levarmos até vós, todo o mundo, estas belíssimas imagens da Semana Santa de Braga e das procissões, muito especialmente desde domingo, quarta-feira, quinta e hoje. Exatamente, e temos também aqui de Oleiros, do centro de Portugal, coração de Portugal, a Teresa Magalhães, que nos vai acompanhando, e também de Paris, a Elizabeth Monteiro e o Norberto Alves, portanto, e já tem sido costume também nas últimas procissões de Vila Flor, portanto, o Zezé Magalhães. Mas lamento dizer-lhe que hoje o Dom Delfim não virá certamente a presidir a procissão. Não posso dizer com certeza porque não tenho a certeza, mas será o Dom José Cordeiro, também da Diocese de Bragança e Miranda. E de São Pedro de Alvite de Cabeceiras de Bastos, também em São Sousa, também nos tem acompanhado nestes dias. Muito obrigado a todos. E o silêncio permite-nos continuar a escutar o arrastar das cruzes, dos estandartes, dos guiões. E também das vestes, as próprias vestes vão arrastando pela rua. É um memorável neste dia e nos outros dias, de facto, não temos essa possibilidade. Há aqui um silêncio que fala, um silêncio que nos ajuda a viver este momento. Que é respeitado pelas pessoas que estão a assistir e que é também notável a vivência interior deste momento singular da vida dos bracarenses, digamos, do cotidiano bracarense, que é esta Semana Santa, que de facto é um tempo diferente da vida da cidade. E o pormenor, recordar esse pormenor dos encapuçados com a veste, com apenas uma parte do rosto visível, também acontece apenas hoje nesta tradição de acompanhar o enterro do Senhor. Exatamente, e além dos membros das Irmandades, já vimos os de Santa Cruz, também dos Passos de Real e agora os Irmãos da Misericórdia. Vamos ver também, de forma até mais exuberante, os membros do cabido primacial, do cabido da Sé, os cônegos. Nunca vêm todos, mas vêm grande parte a desfilar com as suas longas vestes. Aliás, eu penso que é a única altura no ano que eles usam aquelas vestes, as suas vestes solenes. E daqui a pouco vamos vê-los a desfilar também aqui, um a um, na procissão do enterro do Senhor. O cabido, que é esta procissão é organizada pela Comissão da Semana Santa, pelas entidades que constituem a Comissão da Semana Santa, nomeadamente a Irmandade de Santa Cruz e a Santa Casa da Misericórdia, mas a cabeça da procissão é o cabido, portanto é o cabido que organiza a procissão em termos práticos, portanto que a põe na rua, que a dirige. E todas as celebrações que acontecem no interior da Catedral, porque nós vemos aqui apenas uma parte daquilo que é a Semana Santa de Braga e não sequer a mais importante de todas, porque havemos de dizer que o mais importante acontece no interior da Catedral, nas celebrações, desde a quinta-feira pela manhã com a Missa Crismal até à celebração
da ressurreição, passando pela vigília pascal e amanhã domingo, e depois a própria visita pascal, que tem também aqui uma tradição muito própria na segunda-feira, numa das ruas da cidade. É verdade, não apenas, aqui em Braga, na Cónega, na Rua da Cónega, Rua da Boa Vista, o nome alterado no século XIX por causa das polémicas em torno do nome, dos maus dizeres. Mas continuamos sempre a chamar-lhe a Rua da Cónega. Exatamente, porque efetivamente era a Quinta da Canónica, que era ali ao lado, era a Quinta do Cabido, e Canónica deu Cónega, não tem maldade nenhuma como que se pretendeu impingir. Entretanto, também em muitos lugares do Entre Douro e Minho o compasso pascal é visível na segunda-feira. E no domingo seguinte, no domingo de Páscoa. Por isso é que pouca gente trabalha no domingo, no sábado aqui em Braga e no seu entorno, portanto é a tradição minhota. E se há pouco dizia que o tríduo pascal são um único dia, também lembrar que todos os dias até à oitava, isto é a celebração da oitava, entre um domingo e outro, o primeiro domingo de Páscoa e o segundo domingo de Páscoa, vivemos um único dia que depois se prolonga por outros 50 dias, que é o maior tempo, até ao Pentecostes, que é o maior tempo litúrgico. E por essa mesma razão é que a Senhora da Alegria acontece depois na segunda-feira seguinte, que é possível, porque nos outros dias não podemos colocar outra celebração e agora senão da Páscoa. Vamos vendo a desfilar, como eu disse há pouco, os dois provedores, o provedor de Santa Cruz, ladeado pelo capelão emérito, e o provedor da Misericórdia pelo capelão também, portanto o Padre Dias Pereira, e ali víamos o Cónigo Azevedo, que entretanto o capelão de Santa Cruz é o Cónigo Vitor Novaes, que virá juntamente com os restantes membros do Cabido a seguir. Portanto, o provedor da Misericórdia, que é o Dr. Bernardo Reis, há quase 20 anos, um excelente trabalho, notável do ponto de vista social e cultural e de recuperação do património, e a quem a procissão de ontem que víamos muito deve, e o provedor de Santa Cruz, que é o Dr. Fernando Rodrigues, que recentemente também assumiu esse cargo, substituindo o Dr. Luís Rufo. Nestes dias, e a propósito da referência que acabas de fazer, também lembrar que na Casa do Raio a possibilidade de verem também uma exposição própria para este tempo, neste caso este ano a exposição de Santa Bárbara, mas há todo um aspecto de salvaguarda do património que pode ser contemplado na Casa do Raio. Exatamente, aliás o Palácio do Raio evoca a missão da Misericórdia, além de ser a recuperação de um belíssimo edifício do André Soares, o nosso grande arquiteto rococó, evoca a missão da Misericórdia, a história da Misericórdia, e há lá uma sala dedicada integralmente à Semana Santa, portanto, que tem até os estandartes primitivos da procissão do Senhor Etcheoma, já que são réplicas que seguem na procissão, e vamos vendo aqui eu julgo que é a Ordem de Malta e os Cavaleiros do Santo Sepulcro, que costumam também participar nas celebrações de Sexta-feira Santa na Catedral. E mais uma vez, sinal desta representatividade de diversas entidades, muito diferentes umas das outras, no caso, dentro da Igreja, que de alguma forma se associam a esta procissão, de facto um momento solene da vida da cidade. E vamos começando a ver o presbitério, e agora sim vamos ter seminaristas, o Cabido, e depois os membros do Cabido com as vestes solenes, totalmente embebidos naquelas vestes que, no sentido lutuoso, vão caminhando nesta parte final da procissão. Recordar que alguns dos seminaristas vinham a acompanhar o esquife do Senhor Morto, e deduzo que alguns outros já possam estar nas suas paróquias de origem também a auxiliar nas celebrações da Semana Santa. Aqui vamos vendo, um a um. Outrora levavam alguém a carregar a cauda, digamos, da roupa. O aspecto que há pouco agora referias, de uma forma mais discreta, podemos. vai muito mais discreto.
há pouco referias isso mesmo, mas que este ano não podemos visualizar porque vai nos braços. Exatamente, dando-se a arrastar e alguém por trás também auxiliar nesse mas processo. Vão também cobertos. Exatamente, aqui vamos vendo o cônego Luís Miguel Rodrigues, foi presidente da Comissão da Semana Santa, também teve um papel fundamental, nomeadamente na questão do Inventário Nacional de Património Imaterial e no relançamento também de algumas iniciativas no âmbito da Comissão da Semana Santa. Esse é um dos aspectos também de realçar desta Semana Santa, nos últimos tempos, todo esse empenho e também em fazer parte da rede europeia. Exatamente, também começa com o cônego Luís Miguel, portanto, de facto, teve uma passagem feliz pela Comissão da Semana Santa, dando sequência também ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo cônego Jorge Coutinho. Aqui vamos ver os seminaristas, e aqui o diretor espiritual dos seminaristas, o jesuíta, vai também caminhando com eles, também como membro da equipa formadora. O desfile bem mais discreto do costume, eles costumam vir bem distantes uns dos outros, com as vestes a arrastar, e nesta altura nem se consegue perceber, eu tenho alguma dificuldade em perceber quem é que são. Atrás do cônego Luís Miguel, julgo que é o Padre Roberto que vai caminhar, mas o andar dá para perceber. É de facto uma longa procissão, mas magnífica procissão que saiu da Sé pelas 9h30 às 21h30. Estamos perto das 23 e ela ainda está nas ruas. Desde 2019 o horário ficou antecipado para as 9h30. E já vamos vendo o palio a aproximar-se, a guarda de honra que é feita pelo Exército, portanto, que é sempre convidado para esse efeito, e o Sr. Arcebispo Dom José Cordeiro a levar uma relíquia que será a relíquia, não é a mesma de ontem, a de ontem era da Misericórdia, esta será da Catedral. Já não é uma estreia para o Dom José Cordeiro, porque já é a segunda procissão do enterro. Ele ano passado presidiu a todas as procissões da Semana Santa. E atrás do pálio vem, como disse há pouco, uma procissão com punho oficial, institucional, portanto só há 2 procissões no ano em que a bandeira da cidade vai, juntamente com os vereadores, presidentes de junta também, alguns deputados, e portanto é a procissão de São João e é a procissão de Sexta-feira Santa, e seguem as entidades, alguns representantes, nunca vêm todos, mas entidades civis, militares, também académicas, portanto a Comissão lança o convite. Geralmente não vêm todos os convidados, mas tem aqui uma grande representação. O aspecto que há pouco referias de que tem estatuto de feriado, é feriado nacional e nós não nos apercebemos disso, mas esta presença... Para Braga é como se fosse o segundo feriado municipal, portanto o São João e depois tem a Sexta-feira Santa, portanto são os 2 grandes momentos da vida da cidade, é o São João, as festas de São João e as solenidades da Semana Santa. E agora sim a Comissão da Semana Santa, presidida pelo cônego Avelino. Exatamente. Também não estarão todos, porque alguns vinham também integrados na própria procissão. De qualquer forma, é eles que se deve também a organização destas solenidades da Semana Santa. Estamos a aproximar-nos do fim da nossa transmissão. Lembrar que acompanhamos as procissões da Semana Santa, mais uma vez, este ano, desde o Domingo de Ramos, com a procissão na tarde, Domingo de Ramos, com a procissão dos Passos. Na quarta-feira também a transmissão com a procissão de Nossa Senhora da Borrinha, o cortejo bíblico Vós Sereis o Meu Povo. Na quinta-feira, ontem à noite, acompanhámos a procissão do Senhor Ecce Homo e hoje estamos a acompanhar o final da procissão. No final, aqui passando junto de nós, porque ela ainda vai demorar um bom bocado até chegar à Catedral, a procissão do enterro do Senhor. E convidando cada um de vós a continuar este momento de oração nesta noite e durante o dia de amanhã com o horizonte da Vigília Pascal e acompanhar-nos também nas vossas comunidades
e participar desativamente na noite de sábado ou então no domingo pela manhã, para culminarmos em grande, como deve ser, esta celebração do Tríduo Pascal. Domingo as ruas aqui de Braga e de quase todo entre Douro e Minho e de muitas localidades do norte de Portugal serão percorridas pelo compasso pascal, Que é também uma bela tradição. é o sinal da alegria, da ressurreição, da esperança, um momento forte para quem viveu já por dentro, entrar em cada casa, entrar num mundo diferente, ver as pessoas emocionadas também com aquele momento especial, tocadas, e quando se vai para meios mais rurais, a intensidade com que se vive a Páscoa é uma coisa absolutamente impressionante, e portanto é a grande festa do cristianismo, e por isso a Semana Santa é um caminho para chegarmos até à Páscoa, e é isso que também os bracarenses fazem, questão de, por isso é que a Semana da Páscoa é o prolongamento do domingo, e por isso continua a festa aqui no Minho e em Braga em particular. De facto ficamos muito de Cristo, e também como vivemos tão intensamente a paixão, também vivemos intensamente a ressurreição. Portanto, fica também o convite a quem assistiu a estas procissões pela internet a estar connosco no próximo ano aqui na cidade de Braga, a viver e experimentar estes grandes cerimoniais públicos, também as cerimónias religiosas e litúrgicas que decorrem na Catedral, porque de facto é um património imaterial, assim considerado, e de grande valor do ponto de vista espiritual para a vivência também destes mistérios, que é o grande mistério da fé cristã, que é a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E se há pouco referias a Póvoa de Varzim e as solenidades da Semana Santa, convém também lembrar a grande celebração do Dia do Anjo no passado, na segunda-feira de Páscoa precisamente, em que era uma tradição das famílias irem fazer um piquenique para o monte, para Argibai, sim, agora mais distribuído até por muitas outras localidades, até porque o centro onde acontecia esse Dia do Anjo, a Festa da Era, a Festa das Carvalheiras, são vários nomes para designar a mesma festividade associada à segunda-feira de Páscoa. Em Argibai, os grandes montes, os campos onde aconteciam esses convívios foram destruídos para a passagem da autoestrada, agora há 28, e estão distribuídos em Laundos, em Terroso, na Estela e por outros lugares, mas era uma tradição muito bela, porque sou de lá e isso então faz-me lembrar esses momentos em que as ruas também se enchiam de pessoas vindas de todos os lugares, e muitos das Caxinas, de Vila de Conde e da Póvoa, para passarem o dia, esse Dia do Anjo, porque o Dia do Anjo, lembrando o anúncio do anjo da ressurreição, não tenhas medo, não temais, não está aqui, Jesus ressuscitou, e por isso é uma bela tradição que acontece ainda também em algumas das localidades na Póvoa de Varzim. E vamos vendo a procissão, o epílogo da procissão, com os bombeiros voluntários, bombeiros chapadores de Braga, e finalmente a banda de cabareiros, já sabem que é a única banda do Concelho de Braga, que encerra sempre as procissões, e portanto, e atrás a multidão que vai acompanhando também o percurso. Então, não é verdade? Agradecer a todos vós que hoje e nestes dias nos acompanhastes. Foi uma transmissão da DMTV, a Diário do Minho TV, que os convidamos a acompanhar para além desta Semana Santa, o Diário do Minho nas suas redes sociais, no Facebook. Subscrevam a página no Facebook, subscrevam também a página do YouTube e também a própria página do Diário do Minho, que podem visitar com toda a informação que diariamente leva até vós, ou pode levar até vós, com um jornal que tem uma longa tradição. Estamos perto de celebrar os 104 anos da edição diária do Diário do Minho, e uma boa noite a todos vós, uma santa noite. Foi mais uma vez, neste ano aqui nos encontramos, nestes dias. Obrigado pela excelente partilha que fazes connosco desta história, mas é uma história viva, se torna sempre viva, e foi com muita alegria que também estive aqui ao teu lado. Obrigado, Rui, boa noite. E vamos pedindo aqui ao som do Passeio Macabro da Banda de Cabareiros, a peça que marca também a sua participação na Semana Santa. Agradeço também estes dias aqui a acompanhar estas transmissões, agradeço ao Padre Paulo Toboso também o convite, a todos os patrocinadores e ao Diário do Minho TV, que é uma televisão em crescimento e que cumpre esta missão integral de levar Braga para o mundo, Braga,
no caso as procissões da cidade de Braga, da Semana Santa, e fomos acompanhados por muita gente. Agradeço a todos que nos acompanharam nestes dias e muito obrigado, e uma Santa Páscoa para todos. Uma Santa Páscoa para todos.